Boa noite a todos. Quem for assistir a aula aí gravada, vou dar continuidade à revisão de biologia que a gente começou semana passada. A gente parou aqui e eu vou fazer o possível para revisar o máximo de conteúdo, aqueles que a gente deu, né, e aqueles que não deu para dar e a gente ir direto para os exercícios. Aí vocês deem uma olhada. Se tiver alguma dúvida na matéria, deem uma revisada, tá joia? Então vamos lá. Questão aqui do Enem. De parasitologia. A utilização de extratos de origem natural tem recebido a atenção de pesquisadores em todo o mundo, principalmente nos países em desenvolvimento, que são altamente acometidos por doenças infecciosas e parasitárias. Um bom exemplo dessa utilização são os produtos de origem botânica que combatem insetos. O uso desse produto pode auxiliar no controle Aí uma discussão, né? É importante a gente saber qual desses daqui possui transmissão por insetos. A AIDS a gente já pode descartar, né? A leptospirose, a gente sabe que por bactérias, esquistossomose, a gente tem que lembrar Schistosoma mansoni. E aí sobrou a hanseníase, que também não seria a resposta. A resposta seria leishmaniose, porque ela é transmitida por mosquito, que é um inseto. E eu não sei se vocês lembram, nos slides da aula de parasitologia que eu dei para vocês, coloquei lá até um desenho no chapéu, de palha, para vocês lembrarem do mosquito. Coloquei um mosquito. E por ele ser um inseto, a ação do inseticida vai ser nele, né? E o inseticida vai ajudar a controlar os vetores dessa doença. No caso que eu coloquei na última aula, vocês me perguntaram da hanseníase, que é da lepra, que é por bactéria. Então, também não seria a resposta. Então, próxima questão. Dupla humilhação dessas lombrigas. Humilhação de confessá-las a doutor Alexandre. Sério, perante irmãos que se divertem com tua fauna intestinal em perversas indagações. Você vai ao circo assim mesmo? Vai levando suas lombrigas? Elas também pagam entrada. Se não podem ver o espetáculo? E, se ouvindo lá de dentro as gabarolas do palhaço, vão querer ir para fora, hein? Como é que você se arranja? O que é pior? Mínimo verme, 15 centímetros modestos, não mais. Vermezinho idiota. Enquanto Zé, rival na escola, na queda de braço em tudo, se gabando, mostra no vidro. Opa, dei a resposta. O novelo, comprovador de seu justo gabo orgulhoso, ele expeliu entre os e as, de agudo pasmo familiar, formidável tênia porcina, a solitária de 3 metros. O texto de Carlos Drummond de Andrade aborda duas parasitoses intestinais que podem afetar a saúde humana. Com relação às tênias, mais especificamente a sólio, considera-se que elas podem parasitar o homem na ocasião em que ele come carne de... O mais comum é de porco, tá, gente? A tênia sólio, que causa tenise, né? Ela vai ocorrer, né, por ingestão de carne suína, carne de porco mal cozida com larvas de cisto e cirro. Então, tenise é para ingestão de larvas, tá? Carne crua, né, ou mal cozida com larvas de cisto e cirro. Aí essa questão aqui da Unicamp. A tenise e a cisticercose são doenças parasitárias que ainda preocupam as entidades sanitárias.
São medidas que controlam a incidência de casos dessas parasitoses, lavar bem os alimentos, tomar água fervida ou filtrada. Para evitar no caso, a gente viu, né, que a teníase, por ingestão de larvas de cisticídio e cisticercose, seria ingestão de quê? Olha lá, olha. A ingestão de ovos da tênia provoca cisticercose, que pode ser prevenida com a lavagem dos alimentos e tomando água filtrada ou fervida. No que diz respeito à teníase, ela é prevenida ingerindo-se carne bem passada. Aí, no caso, letra D, ingestão de ovos do parasita e cozinhar adequadamente as carnes. É importante, né, gente, se ater enunciadas, questão muito parecida com as questões do Enem, né? E é importante sempre prestar atenção nesses enunciados para a gente não se confundir na resposta. Essa questão estava bem simples, mas tem outras que dá para confundir. Essa daqui, né, do Jeca Tatu, pergunta Monteiro Lobato, o autor de Urupês e a Jeca Tatu. Não é preguiça, seu Lobato. Porque o Jeca pergunta assim, ó, o Monteiro pergunta, Jeca, por que não trabalhas? Aí o Jeca fala, não é preguiça, é uma dor na cacunda, palpitação, uma canseira. Eu sei, Jeca Tatu, sofres de amarelão. Aí explica aqui, né? Tens no sangue, nas tripas, um jardim zoológico da pior espécie, essa bicharada que te faz papudo, feio, molengo e inerte. Só tens um remédio, o verdadeiro específico do amarelão. O rótulo do produto descreve características de uma doença que pode ser prevenida com. Como que vai prevenir esse amarelão? No caso, olha aqui, uso de calçado. O Jeca, ele andava descalço, né, no personagem dele. Mas aí dá para a gente entender pelo contexto aqui, né, que o inseticida, mosquiteiro, água parada e substituir a casa de barro por alvenaria não encaixaria na questão. Ó, a doença, né, ancilostomose, que é popularmente conhecida por amarelão, mas ela é causada tanto por Ancilosoma duodenale quanto por Necator americanos. Então, esses dois causadores aí da ancilostomose. E as pessoas que têm esse verme, elas ficam pálidas mesmo, amareladas, né, ictéricas, por causa do verme, que ele suga o sangue da pessoa, né? Pode provocar anemia, hemorragia. O verme suga mesmo, porque ele tem os dentes, né, afiados e finca mesmo no intestino da pessoa. E aí, por isso que a pessoa fica tão fraca, molenga, que nem tá falando na questão. O contágio com esse organismo ocorre quando a pessoa é de contato com o solo contaminado por dejetos. E uma forma de prevenção é o uso de calçados, que impede a penetração de larvas. Então, como eu mencionei antes, o Enem, ele sempre vai naquela questão de como prevenir uma doença. Se vocês tiverem sem tempo de estudar isso, vai direto para o que causa e como previne. Ó, a doença de Chagas. Afeta 8 milhões de brasileiros, sendo comum em áreas rurais. É uma doença causada pelo Trypanosoma cruzi e transmitida por insetos, conhecido como barbeiro ou chupança. Uma ação do homem sobre o meio ambiente que tem contribuído para o aumento dessa doença é. Aí vocês têm que lembrar da doença de Chagas, como que ela é transmitida. Lembrando que o barbeiro, tá? Aqui, letra E, né? Deixa eu só ler para vocês. O desmatamento, né, provoca a migração, o desaparecimento dos animais silvestres, os quais aumenta. Então,
A destruição do habitat natural do barbeiro, através do desmatamento e o desaparecimento dos seus hospedeiros silvestres, promove a migração deste animal para o meio antrópico, onde passará a se abrigar em residentes e se alimenta de humanos, aumentando assim o contágio de doenças. Lembrando que o barbeiro não é mosquito, tá, gente? Barbeiro não é mosquito. De novo aqui, ó, doença de Chagas. O movimento pelo saneamento do Brasil, desencadeado durante a Primeira República, colocou em evidência as precárias condições de saúde das populações rurais. Pulou tudo aqui. A origem e trajetória desse movimento estiveram diretamente relacionadas à história da doença de Chagas. A intervenção ambiental considerada fundamental para a prevenção dessa doença é... Aí a gente tem que lembrar, né? A gente já viu na última questão a questão do desmatamento, mas a gente tem que lembrar a questão das casas, de alvenaria. O que mais que a gente tem que lembrar? Olha lá. Letra C, ó. Melhoria das condições de habitação com redução de insetos no ambiente domiciliar e peridomiciliar, né? Os galinheiros, os chiqueiros, que é onde também eles vão ficar ali. Ainda uma pincelada. A doença de Chagas é transmitida pelo barbeiro, inseto de hábito noturno, que durante o dia procura frestas e brechas para utilizar como abrigo. Casas de pau a pique, por exemplo, fornecem essas brechas para o barbeiro se instalar, sendo então necessárias melhorias na condição de habitação para combater o vetor da doença. Então, para a gente atuar nela, né, a gente tem que limpar ao redor da casa, tem que construir casas de alvenarias, que é uma questão muito complicada no Brasil, né, que nem todo mundo tem essa condição. A sombra do cedro vem se encostar no coxo. Primo Ribeiro levanta os ombros, começa a tremer com muito atraso, mas ele tem no baço 2 colmeias de bichinhos maldosos, que não se misturam, soltando enxames no sangue em dias alternativos. Gente, no baço. Em dias alternados, acontece alguma coisa no sangue. O que é que faz isso para você? O que isso faz lembrar vocês? E assim nunca precisa passar um dia sem tremer. Olha lá. O texto de João Guimarães Rosa descreve manifestações de crises paroxísticas de malária em seu personagem. Então, antes de terminar a questão, já tem que vir na mente de vocês. O que está acontecendo? Essas se caracterizam por febre alta, calafrio, sudorese intensa e tremores por intervalo de 48 a 72 horas, dependendo da espécie de plasmódio. E essas crises ocorrem por quê? O que faz, gente, essas crises? A gente já viu na última aula. O que acontece lá no baço para ter essas crises? Quando tem liberação, né, do causador. Mas o que ocorre? É a lise. A lise das hemácias, liberando merozoíto e substâncias denominadas hemozoínas. Essa foto está feia, né? Vai acabar, se Deus quiser. O protozoário plasmódio é um parasita causador da malária. Essa doença possui como sintomas uma febre que pode acontecer em uma frequência de tempos diferentes, sendo diferenciado em terçã e quartã. A febre ocorre quando há uma quebra das hemácias, liberando os plasmódios na forma de merozoítos, resultando da reprodução dos esporozoítos, que é o resultado. Os merozoítos são resultados dos esporozoítos. Lá nessa aula que a gente teve, eu coloquei lá o ciclo bonitinho para vocês, deem uma olhada. E hemozoínas, um tipo de pigmento presente nas hemácias. Próxima questão também de malária. Vamos lá. Opa. A malária é uma doença típica da região tropical. De acordo com dados
do Ministério da Saúde, no final do século XX, foram registrados mais de 600 mil casos de malária no Brasil, 99% dos quais na região amazônica. Os altos índices de malária nessa região podem ser explicados por várias razões, entre as quais, por que tem malária no Brasil? Tem tanta malária no Brasil? Tem questões genéticas, falta de saneamento básico, inexistência de predadores para eliminar a malária, temperatura elevada, índices de chuva e falta de medidas para interromper a transmissão, né, nas áreas urbanas. Mas aí a gente tem que pensar, ó, transmissão só ocorre em área urbana. Olha lá, letra D. Temperatura elevada e altos índices de chuva na floresta equatorial favorece a proliferação do mosquito transmissor. Então, a resposta, letra D. Malária, que é transmitida pela picada do mosquito Anopheles, apresenta grandes índices de infecção na região amazônica. Perdão. Isso se deve ao fato de que o clima tropical, com temperaturas elevadas e chuvas frequentes, faz com que o mosquito desenvolva mais facilmente. Gente, se tem água parada ali, tem meio para o mosquito desenvolver. Muito simples, ainda mais na região amazônica, que chove o tempo todo. No clima, né, tropical acontece isso. Se a temperatura está elevada, vai chover mais e vai ser mais fácil, né, para os mosquitos eles colocarem as larvas, né, e sobreviverem ali e reproduzirem ali naquele ambiente. Gente, eu vou deixar para começar semana que vem essa parte de fisiologia e vamos dar uma revisão de ecologia, né? A gente já está aqui revisando. E aí semana que vem, a gente vê a questão de fisiologia humana, revisa toda a fisiologia humana e mais um pouco de coisa que dá para a gente revisar. Aí a gente finaliza nossas revisões. Questão aqui do Enem de 2012. Ó, o menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos, passa o dia repousando. Geralmente é um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. A cada gestação gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tem idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversos pretendentes à disposição. Essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao... Aqui. O que fala essa questão? Fala como ele prefere, onde ele prefere viver, como ele vive, o que ele faz, os hábitos dele são noturnos e dos filhotes, né? Fala sobre o macho, fala da fêmea, fala a questão de reprodução também. Então, o que isso descreve para gente? O nicho ecológico, não é só o habitat, que é a dúvida que todo mundo tem. Por quê? Olha lá o conceito que eu até tinha mostrado para vocês. O nicho ecológico envolve várias coisas, envolve o habitat, o papel no ecossistema, fatores limitantes, reprodução, envolve uma série de coisas que o habitat sozinho não engloba. Então, é por isso que a resposta é nicho ecológico. Então, a gente tem que ter atenção nisso. Ó. O conjunto de condições e recursos permite uma espécie sobreviver. Não é hora de errar essas coisas mais nessa altura do campeonato. Então, quem não viu essa aula, dá uma olhada. Os slides já tá disponível no grupo para vocês. Paleontólogos estudam fósseis e esqueletos de dinossauro para tentar explicar o desaparecimento desses animais.
Esses estudos permitem afirmar que esses animais foram extintos há 65 milhões de anos. Uma teoria aceita é que o asteroide colidiu com a Terra, formando uma nuvem de poeira. De acordo com essa teoria, a extinção ocorreu em função de modificações no planeta que... O que aconteceu? Vocês lembram? Desestabilizaram o relógio biológico, reduziram a penetração da luz solar até a superfície da Terra, interferindo no fluxo energético das teias tróficas. Olha lá, letra V. Ó, essa teoria, vocês lembram? A gente sempre estuda. Caiu, né? Um asteroide, né? É a palavra certa, asteroide mesmo. Na Terra, subiu a nuvem de poeira, impediu a entrada de luz e raios solares, então isso fez com que, né, diminuísse fotossíntese, então diminui o oxigênio, vai morrer as plantas, e é isso que vai acontecer, os animais também vão morrer. Os carnívoros sofrem em virtude também da falta de alimento, ocasionando não só um desequilíbrio na teia trófica desse animal, como também sua extinção. A teia, porque envolve diversas cadeias, envolve diversas cadeias alimentares ali, certo? Essa aqui do Enem PPL, ó. O caramujo gigante africano, Acatina fulica, é uma espécie exótica que tem despertado o interesse das autoridades brasileiras. Ai, deixa eu tirar aqui. Uma vez que tem causado danos ambientais e prejuízos econômicos à agricultura. A introdução da espécie no Brasil ocorreu clandestinamente, com o objetivo de ser utilizado na alimentação humana. Porém, gente, isso sempre cai, mas é importante a gente lembrar, se vocês introduzem animais, né, diferentes num local, vai ter repercussão, vai desestabilizar toda a cadeia, toda a teia, vai desestabilizar totalmente o ambiente, porque ele vai passar a se alimentar de animais que não eram predados, ele vai passar a ser alimentado por outros animais, né, que vão predar ele, vai deixar de predar outros animais, enfim, vai desestabilizar totalmente. Olha, o molusco não teve pouca aceitação no comércio. Eles liberaram, né, esses criadores liberaram eles no ambiente. E como é uma espécie herbívora, alimenta-se de mais de 500 espécies diferentes de vegetais. Olha que complicado. E se reproduz muito. Então, se tornou uma praga agrícola de difícil erradicação. E tem ausência de predadores naturais, né? Porque colocou ele lá num ambiente totalmente diferente do dele, não consegue ter um predador assim de uma hora para outra. E então vai descontrolar essa população, vai reproduzir, vai ter um monte de caramujo. Então, ó, o desequilíbrio da cadeia alimentar observado foi causado pelo aumento da densidade populacional de... Que tipo de consumidores eles é? Eles comem as plantas. Então, eles são consumidores do quê? Primário. Certo? Olha lá. Aí, aqui, né, os slides, a gente já viu isso. Eu peço que vocês deem uma olhada, né? Aqui a teia, né? Conjunto de cadeias interligadas. Coloquei aqui para vocês. Vamos para revisão, é só exercício. Ó, Enem 2009. Suponha que o chefe do departamento de administração de uma empresa tenha feito um discurso defendendo a ideia de que os funcionários deveriam cuidar do meio ambiente no espaço da empresa. Um dos funcionários levantou-se e comentou que o conceito de meio ambiente não era claro o suficiente para se falar sobre o assunto naquele lugar. Considerando que o chefe do departamento de administração entende que a empresa é parte do meio ambiente, a definição que mais se aproxima dessa concepção é
uma boa forma de contextualização, né? Qualquer local que haja relação entre fatores bióticos e abióticos, seja ele natural ou urbano, né? Uma forma de organizar, né, o local que ele encontrou foi essa. Aí só ilustrando aqui para vocês, né? Fatores bióticos e abióticos, o que que é, né? Bióticos, né, que tem vida e tal, e bióticos que não tem vida, no caso. Essa questão aí do Enem de 2016. Só um minuto. Os ecossistemas degradados por intensa atividade agrícola apresentam geralmente diminuição de sua estabilidade. Diminuição de sua estabilidade, tá? Nesse contexto, o uso integrado de árvores ao ecossistema agrícola, sistema agroflorestais, pode cumprir um papel inovador ao buscar a aceleração do processo sucessional e, ao mesmo tempo, uma produção escalonada e diversificada. Essa é uma estratégia de conciliação entre recuperação ambiental e produção agrícola, pois, presta atenção, o ecossistema foi degradado e apresenta diminuição de sua estabilidade, né? Ficou instável. E aí, usar árvores para acelerar essa sucessão, né, ecológica, para poder promover, né, uma produção diversificada também. O que isso vai promover, né? É uma estratégia de conciliação de recuperação ambiental e produção. Então, vai promover maior diversidade de vida no solo, com aumento da matéria orgânica. Olha, porque aumenta a matéria orgânica do solo, a diversidade da fauna associada, serrapilheira, folhiça, bem como aceleram a ciclagem de nutrientes. Aí eu coloquei aqui, né, algumas coisas para vocês. Aí aqui, outra questão do Enem, muito interessante. Só um minutinho, gente. Um pesquisador investigou o papel de predação por peixes na densidade e tamanho das presas, com possível controle de populações de espécies exóticas em costões rochosos, espécies exóticas. Então, tem espécies diferentes aí. No experimento, colocou uma tela sobre uma área da comunidade, impedindo o acesso dos peixes ao alimento, e comparou o resultado com uma área adjacente na qual os peixes tinham acesso livre. O quadro apresenta o resultado após 15 dias de experimento. Então, muita atenção. Quando tem muitos dados, assim, a gente tem que ter muito cuidado para não se embolar. Ignorem o WhatsApp Web me chamando aqui atrás. Olha só, quais são as espécies? Alga, craca, mexilhão e assídia. Qual que é o número de indivíduos por metro quadrado? Tem 100 algas, 300 cracas, 380 mexilhões e assídias. Então, tem muitos mexilhões, né? E o tamanho deles em centímetros. Quem é maior são as algas. A densidade aqui, de novo, da área sem tela, né? Lembrando, aqui é a área com tela. Então, está separando eles. E aqui a área sem tela. Então, a gente percebe que na área com tela, o tamanho é uma coisa. E a densidade também. Agora, na área sem tela, olha como que muda a densidade e os tamanhos. Então, alguém vai se alimentar aí, vai ter alguma coisa, né? Então, concluiu corretamente os pesquisadores que os peixes controlam a densidade dos... Quem que diminuiu mais aí a densidade? Tem que ficar atento nisso, ó. Mexilhões, predando especialmente animais pequenos. Mexilhões foram de 380 para 200. E olha aqui, olha, comparando a ação do peixe predador na área com tela e sem tela, nota-se a diminuição da quantidade de mexilhões por metro quadrado, além da variação de tamanho, eles aumentaram de tamanho. Isso significa que eles atuaram em mexilhões de menor tamanho,
selecionando eles aí, deixando os maiores, né, sobreviverem. E aí o fenótipo favorecido foi, né, de 6 centímetros, que são os de maior tamanho. Essa aqui do Enem de 2018. Insetos podem apresentar 3 tipos de desenvolvimento. Um deles é a holometabolia, desenvolvimento completo. É constituído pelas fases ovo, larva, pupa e adulto, sexualmente maduro, em diversos habitats. Os insetos com holometabolia pertencem às ordens mais numerosas em termos de espécies conhecidas. Esse tipo de desenvolvimento está relacionado ao maior número de espécies em razão da... Por que os holometábolos têm maior número de espécies? O que faz eles ter essa maior diversidade? Ó, explorar diferentes nichos, evitando a competição entre as fases da vida. Por quê, gente? Ó, vamos ver por que isso acontece. Cada fase, né, deles, aqui, ó, ovo, larva, pupa e adulto, vai ter um habitat e um nicho diferente. Então, não vai ter competição entre essas espécies. Ou seja, a competição intraespecífica, a gente já viu isso, não confunda interespecífica com intra, dentro da mesma espécie. Dessa forma, é aumentada a efetividade do animal dentro do seu ambiente, bem como a adaptação ao meio. As demais alternativas destacam etapas de desenvolvimento que existem, porém não se relacionam com o aumento do número de espécies e nem com a justificativa apresentada, né? Ele está querendo saber o que está relacionado, esse desenvolvimento relacionado com o maior número de espécies. Por que está o tipo de desenvolvimento, né? Holometábulo permite ter um maior número de espécies. Por causa disso. Essa aqui, ó, de 2011. Controle biológico, técnica empregada no combate a espécies que causam danos e prejuízos aos seres humanos, é utilizado no combate à lagarta, que se alimenta de folhas de algodoeiro. Algumas espécies de borboleta depositam seus ovos nessa cultura. A microvespa introduz seus ovos nos ovos de outros insetos. Olha só que inteligência, incluindo os da borboleta em questão. Os embriões da vespa se alimentam do conteúdo desses ovos e impedem que as larvas de borboleta se desenvolvam. Assim, reduz a densidade populacional das borboletas até níveis que não prejudiquem a cultura. Olha, essa é uma técnica de controle biológico que eles utilizaram a microvespa para controlar a lagarta. Então, o que isso consiste? Introdução de um parasita, introdução de um gene, competição, modificação do ambiente, aplicação de inseticidas. Letra A, né? O que acontece? Foi colocado, né, um ser diferente lá naquele ambiente e ele vai se alimentar, né, vai predar, né, aqueles que seriam, no caso, os ovos, né, que é aquele resultado, né, da reprodução das lagartas, que são os ovos. Então, vai diminuir a quantidade de ovos, as lagartas não vão conseguir se desenvolverem, né? Então, o texto descreve a ação de um organismo parasita, uma relação ecológica desarmônica intraespecífica. Neste caso, o parasita é a larva da vespa, que irá impedir o desenvolvimento das larvas de borboleta, pragas agrícolas. Aí, o que acontece? A da borboleta vai deixar de se alimentar das folhas de algodoeiro. Aí, né, aqui, né, os slides. Ó, Enem de 2016. O painel intergovernamental de mudanças climáticas prevê que nas próximas décadas o planeta passará por mudanças climáticas e propõe estratégias de mitigação e adaptação a elas. As estratégias de mitigação são direcionadas às causas dessas mudanças, procurando reduzir a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. As estratégias de adaptação.
Por sua vez, são direcionadas aos efeitos dessas mudanças, procurando preparar os sistemas humanos às mudanças climáticas já em andamento, de modo a reduzir seus efeitos negativos. Considerando as informações do texto, qual ação representa a estratégia de adaptação? Ó, criação de diques de contenção em regiões costeiras. Por quê? Essa questão, eu lembro que a gente discutiu muito na aula, quando a gente deu. Por quê? Já tem aquele problema, né? E construir os diques nessas regiões vai evitar alagamento. São regiões costeiras, vai ter alagamento de todo jeito. Então, o que pode diminuir, né? Isso é a contenção de diques, já que o aumento do efeito estufa promove, né, aumento do nível de água nas regiões costeiras. Então, o que vai ajudar não é a eficiência dos veículos, não é tratar os resíduos sólidos é uma coisa boa, mas não vai ajudar nesse caso, nem construir usinas eólicas, nem adoção de agricultura sustentável. Que precisa de uma medida, né? Uma estratégia, né? Precisa de uma estratégia de adaptação. Enunciado é tudo, tá? Importante pensar no enunciado. Enem 2016. Os ambientes tropicais, os modelos convencionais de produção agrícola têm gerado degradação dos recursos naturais e um manejo cada vez mais caro e trabalhoso. Pela legislação brasileira, os sistemas agroflorestais são sistemas de uso e ocupação do solo em que plantas lenhosas perenes são manejadas e em associação com plantas herbáceas, arbustivas, arbóreas, culturas agrícolas e forrageiras em uma mesma unidade de manejo. De acordo com o arranjo espacial e temporal, com alta diversidade de espécies e interações entre esses componentes, os sistemas agroflorestais são atualmente muito dotados como estratégia de manejo ambiental no Brasil. Por quê? Permite a utilização do solo com culturas diversas. Vocês lembram daquela questão de rotação de culturas? Olha só, os sistemas agroflorestais, eles são sistemas de uso e ocupação do solo, em que plantas perenes lenhosas não são manejadas em associação com plantas herbáceas, arbustivas, arbóreas, garganta seca, culturas agrícolas e forrageiras. E isso faz com que tem uma diversidade de espécies, né, nesse ambiente, fazendo uma diversidade de culturas de plantas, certo? Aproveitar que eu já comecei a tossir aqui, dá uma pausa, gente. Pronto, passou. Ó, essa questão aqui, o Enem trata um assunto muito importante, que cai muito, mas a gente tem que prestar atenção no enunciado, como sempre. Olha só, gente. A indústria têxtil utiliza grande quantidade de corantes para atingir tecido. O escurecimento das águas dos rios, causados pelo despejo desses corantes, pode desencadear uma série de problemas. Então, a gente já sabe, está falando de eutrofização, certo? Mas tá querendo assim, considerando esse escurecimento, o impacto negativo inicial, o que ocorre inicialmente no escurecimento da água? Primeiro que vai escurecer a água, porque não vai entrar luz. Então, não vai entrar luz, o que vai acontecer? Inibir a fotossíntese,
Ó, depois que vai ocorrer a eutrofização, vai inibir a fotossíntese, vai ter aumento né, da matéria orgânica. Eles querem um impacto negativo inicial. Já coloquei observação. O primeiro impacto é a inibição da fotossíntese. Depois a eutrofização, pois se a fotossíntese, a quantidade de oxigênio não é suficiente para suprir a demanda dos seres aquáticos, então eles vão morrer e acumular matéria orgânica na água. Viu como que o enunciado é importante? Olha essa outra aqui, ó. Corredores ecológicos visam mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas, promovendo a ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, a dispersão de sementes e o aumento de cobertura vegetal. São instituídos com base em informações como estudos sobre os deslocamentos de espécies, sua área de vida, a área necessária para o suprimento de necessidades vitais e reprodutivas e a distribuição de suas populações. Nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade é efetiva. Por quê? O que está acontecendo aqui? Olha lá. Vai ter o deslocamento de animais, dispersão de sementes e aumento de cobertura vegetal. Isso vai promover o quê? Ó, fluxo gênico. Os corredores ecológicos favorecem a migração e o encontro de populações de diferentes fragmentos, permitindo o fluxo gênico entre elas. Tá vendo? Ó? Vai ter um deslocamento de espécies de sua área de vida e a distribuição de suas populações. Então, elas vão sair de um lugar e vão ir para o outro. Então, vai propiciar o fluxo gênico. Essa aqui, olha, ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, o carbono, elemento essencial e majoritário da matéria orgânica que compõe os indivíduos, ora se encontra em sua forma inorgânica, ora na forma orgânica. Em uma cadeia alimentar composta por fitoplâncton, zooplâncton, molusco, crustáceo e peixe, tem transição desse elemento da forma inorgânica para a orgânica. Em qual grupo de organismo ocorre essa transição? Silvério. Olha lá. A resposta, olha, fitoplâncton. Gente, o que é o fitoplâncton? Ele é o consumidor ou o produtor? Olha lá, ó. São algas unicelulares. Então, ele é o produtor. A transição do carbono inorgânico em carbono orgânico caracteriza um processo autotrófico e só é realizado pelos produtores da cadeia, que neste caso é o fitoplâncton. Os outros indivíduos, zooplâncton, moluscos, crustáceos e peixes, são heterotróficos, logo são consumidores, né? Eu coloquei aqui, ó. Fitoplâncton é algas, zooplâncton são seres vivos, microscópicos. Uma mensagem aqui, então, para um amigo que é do colegiado. Eu vou finalizar aqui. Aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me mandem. Mandem no privado, mandem no grupo, tá? E na próxima aula, semana que vem, a gente continua a revisão.